Chegando aqui no final do bloco, você tem 10 pontos em uma lateral, 3 correntes no meio, 10 pontos na outra lateral. Eu vou fazer agora 4 correntes, passo para o próximo bloco, a partir do primeiro ponto de base, eu vou fazer novamente um ponto alto em cada ponto de base. Quando chego na alça do meio, faço 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Passo para outra lateral do bloco e faço novamente um ponto alto em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Os blocos ficam com 10 pontos em cada uma das laterais, entre eles, nós temos aqui uma alça de 4 correntes. No meio do bloco, a alça é de 3 correntes. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas 4 correntes, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 9. Para fazer a carreira de número 10, eu começo com as 2 correntes, passo para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente aqui no meio do bloco. Chegando aqui no meio do bloco, eu continuo fazendo a mesma sequência. Então, são 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passo para outra lateral do bloco e vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até chegar aqui no final do bloco. Chegando aqui no final do bloco, você tem então aqui 12 pontos altos em uma lateral e 12 pontos altos aqui na outra lateral. Passo aqui para essa alça entre os blocos e vou fazer uma corrente. Aqui no meio da alça faço um ponto baixo, 3 correntes, volto aqui no ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo, formando o picô. Faço uma corrente, passo para o próximo bloco e vou trabalhar novamente um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Quando eu chego na alça do meio, são 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Passo para outra lateral e faço mais um ponto alto em cada ponto de base. Então, essa é a sequência dessa carreira. Nela, os blocos vão ter 12 pontos em uma lateral, 12 pontos na outra.
Continuo com as 3 correntes no meio, e aqui entre os blocos vai ser uma corrente, um ponto baixo, picô e uma corrente, ok? Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último picô, eu faço uma corrente e vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente onde iniciei a carreira. Então, temos aqui a carreira de número 10 finalizada. Para fazer a carreira 11, eu inicio novamente com as 2 correntes e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho na base até chegar aqui no meio do bloco. Chegando aqui no meio do bloco, eu continuo fazendo os 2 pontos altos, as 3 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, desço pela outra lateral, trabalhando um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até chegar aqui no final do bloco. Chegando aqui no final do bloco, você tem 14 pontos em uma lateral, 3 correntes aqui ao meio e mais 14 pontos na outra lateral. Para passar de um bloco para o outro, eu vou fazer apenas 2 correntes, passo para o próximo ponto alto já do próximo bloco e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Na alça, são sempre os 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Na outra lateral, um ponto alto em cada ponto de base. Então, eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu faço aqui as últimas 2 correntes, vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós finalizamos aqui a carreira de número 11. Para fazer a carreira de número 12, eu continuo fazendo as 2 correntes iniciais, passo para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui na alça do meio do bloco. Chegando aqui na alça do meio, nós fazemos novamente 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passo para outra lateral do bloco e faço um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no último ponto de base do bloco. Chegando aqui no final do bloco, você tem 16 pontos em cada uma das laterais e aqui no meio 3 correntes. Para passar de um bloco para o outro, eu vou fazer apenas uma corrente. Passo para o próximo bloco e vou fazer 14 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça do meio ficam os outros 2 pontos altos, formando os 16 pontos. Faço as 3 correntes, mais 2 pontos altos
na mesma alça e mais 14 pontos na outra lateral, formando assim o bloco de 16 pontos em uma lateral, 16 na outra. Aqui no meio, entre os blocos, você vai fazer apenas uma corrente. Eu vou completar então toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu faço aqui a última corrente e agora vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou assim. Finalizamos aqui a carreira de número 12. Para fazer a carreira de número 13, eu inicio com as duas correntes. Vou trabalhar novamente um ponto alto em cada ponto de base, até chegar aqui no meio do bloco. Chegando aqui no meio do bloco, eu faço os outros 2 pontos altos. As 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passo para outra lateral do bloco e vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até eu chegar no final do bloco. Já chegando aqui no final do bloco, eu faço aqui o último ponto alto. Eu tenho 18 pontos em cada uma das laterais e 3 correntes aqui ao meio. Para passar de um bloco para o outro, eu não vou fazer nenhuma corrente dessa vez. Então, feito aqui o último ponto alto do bloco, eu já passo para o próximo ponto alto do próximo bloco e trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Então, vão ficar 16 pontos aqui, um em cima de cada ponto de base, mais 2 aqui na alça, completando os 18 pontos. 3 correntes, 2 pontos altos e depois mais 16, completando os 18 pontos. E para passar de um bloco para o outro, eu não vou fazer nenhuma corrente. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nessa segunda corrente que iniciei. Então, finalizamos aqui a carreira de número 13. Ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Eu vou voltar agora a trabalhar com o meu fio colorido. Passo a sobra aqui por dentro. Depois, nós vamos arrematar essas sobras. Agora, eu volto com o primeiro fio que trabalhamos, que é a cor papoula. Vou fazer aqui 2 laçadas na agulha. Salto aqui o primeiro ponto de base do bloco. Vou passar para o segundo ponto de base e faço aqui um ponto alto. Então, esse primeiro ponto ficou vazio. Vou começar a trabalhar no segundo ponto de base. E vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos aqui na alça, no meio do bloco. Chegando aqui na alça, eu vou trabalhar dessa vez 5 pontos altos aqui nessa alça de 3 correntes. Dessa vez, nós já não vamos fazer corrente aqui. Então, fiz
3, 4 e 5. Passo aqui para outra lateral do bloco e trabalho um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até chegar no final do bloco. E vou deixar o último ponto aqui vazio. Então, vou trabalhar e já volto com você aqui no final do bloco. Já chegando aqui no final do bloco, eu deixo aqui o último ponto vazio. Nós fizemos aqui 17 pontos altos em uma lateral, 5 pontos aqui na alça do meio, 17 pontos altos na outra lateral. O último ponto fica vazio, passo para o próximo bloco. O primeiro ponto dele também fica vazio, então vão ficar 2 pontos vazios aqui no meio. E vou passar já para o próximo bloco e trabalho a mesma sequência. Um ponto alto em cada ponto de base. Então, serão 17 pontos altos na lateral. Quando você chega no meio, na alça são 5 pontos altos e depois 17 pontos altos na outra lateral. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Então, temos aqui finalizada a carreira de número 14. Agora, nós vamos passar a fazer a carreira de número 15. Eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Até chegar aqui, nesse ponto aqui do meio, dos 5 pontos que tenho aqui na alça, quando eu chegar aqui nesse terceiro ponto, eu volto trabalhando com você. Chegando aqui nesse ponto do meio, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, fizemos aqui, contando essas 2 primeiras correntes como ponto alto, você tem aqui 18 pontos. Aqui no meio, eu fiz 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou passar aqui para outra lateral e vou trabalhar também 18 pontos altos, um em cada ponto de base. Vai ficar vazio aqui apenas o último ponto aqui desse bloco. Eu vou completar aqui e volto trabalhando com você. Já completando aqui a outra lateral do bloco, eu fiz aqui os 18 pontos, vou deixar o último ponto do bloco vazio e o primeiro ponto do outro bloco. Então, vão ficar 2 pontos vazios aqui, no encontro de um bloco com o outro. Então, passo já para o outro bloco, no segundo ponto de base, eu vou trabalhando novamente um ponto alto em cada ponto de base. Abrir aqui para você ver, vai ficar dessa forma. Quando você chega aqui na ponta, você tem a alça aqui com 5 pontos altos. No ponto alto do meio, que é o terceiro, você vai trabalhar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. No restante, sempre um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto, deixo
o último ponto aqui da base vazio. Venho aqui nessas duas correntes que iniciamos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada. Puxo aqui para ela se fechar. Vou ensinar para você agora a arrematar essas sobras. Eu venho aqui no ponto lateral e vou puxar essa sobra aqui para a parte de trás. Passo ela aqui um pouquinho para baixo. Aqui, eu vou abrir essa sobra, eu tenho essa outra próxima aqui, só que eu não vou arrematar uma na outra, vou fazer uma de cada vez. Então, eu vou abrir ela, o meu fio aqui vai se dividir em 3 partes, eu vou pegar uma das partes, vou passar aqui em um nozinho do ponto aqui lateral, vou fazer isso com a agulha aqui um pouco mais fina. Então, passei aqui. E agora, eu vou fazer aqui uma sequência de 3 nós. Faço o primeiro firme, mas sem repuxar o ponto de base. E os outros 2 eu faço bem firmes. Feito isso aqui, eu vou cortar aqui toda essa sobra. E você vai perceber que essa sobra some. Esse nozinho que você acabou de fazer, ele some aqui no meio dos outros pontos. Ok? Vai fazer o mesmo para arrematar todos os fios do seu tapete. Agora, nós vamos fazer aqui a última carreira. Vou trabalhar uma carreira aqui agora toda em pontos baixos. Então, volto agora a trabalhar com o meu fio pérola. Eu vou prendê-lo aqui na agulha. A partir do segundo ponto de base do bloco, nós vamos trabalhar sempre deixando esses 2 pontos aqui vazios, o último do bloco e o primeiro do próximo bloco. Então, vou começar a trabalhar aqui 3 pontos antes de finalizar o bloco, para te mostrar aqui a quina como vai ficar. Faço um ponto baixo, um ponto de base, passo para o próximo, um ponto baixo. Aqui, o último ponto de base, eu vou saltar o primeiro do outro também. Então, já passo para o outro bloco, a partir do segundo ponto de base, e faço um ponto baixo para cada ponto de base. É apenas isso. Quando eu chego aqui na quina, onde eu tenho os 3 pontos altos, nesse ponto aqui do meio, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. E volto a fazer um ponto baixo em cada ponto de base. É apenas isso, é uma carreirinha bem simples. Eu vou trabalhar toda a carreira, arremato aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Corto o fio e arremato. Então, volto com você já com essa carreira aqui finalizada. Depois de finalizado, então, ficou dessa forma. Nós trabalhamos aqui a última carreira, que é a carreira 16, toda em pontos baixos. Depois de finalizado, o tapete tem 1,11 m nas partes mais largas. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado. É um tapete bem rápido de fazer. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho?
Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!